E aí, turminha, vamos continuar então, lembrando que no vídeo anterior nós fizemos as correções das atividades dos capítulos anteriores, né? Tem vídeo aí do capítulo 5, 6 e 7 e já tem a correção das atividades. Então vai lá, assiste o vídeo, faz as correções e bora para o capítulo 8. Então a gente vai falar hoje sobre Reforma Protestante. Nos capítulos anteriores nós falamos sobre o Renascimento Comercial, o Renascimento Urbano, falamos sobre a crise do século XIV e falamos sobre renascimento cultural e renascimento científico. Perdeu tudo isso? Dá uma olhadinha lá nos vídeos, se inteira do assunto para a gente continuar aqui. Agora a gente vai falar sobre uma reforma que vai acontecer, um renascimento que vai acontecer dentro da Igreja Católica. E esse renascimento a gente vai falar de reforma protestante. Tudo que é reforma significa dizer que você vai pegar o que você já tem e vai mudar. Não necessariamente melhorar, que tem reforma que não dá certo. Ah, então a reforma protestante não deu certo? Não, não significa isso. Mas significa dizer que a ideia era mudar algumas coisas que existiam na Igreja Católica e que não estavam de acordo com o que algumas pessoas acreditavam. E reforma protestante por quê? Porque vai se protestar contra a postura de membros da Igreja Católica. Vamos lembrar que esse módulo, esse capítulo não fala mal sobre a crença católica. Não é para questionar ou para colocar em dúvida o catolicismo, mas vai questionar a posição daqueles que administravam a Igreja Católica naquela época. Beleza? Então, olha só. É muito importante a gente entender qual que era o contexto da época, né? Aqui as reformas religiosas, como que estava a Igreja Católica naquele momento, para que um monge da Igreja Católica percebesse ou achasse que era necessário se fazer algumas mudanças. Então vamos lá. Primeiro, a Igreja Católica ela foi a instituição mais rica e mais poderosa da Idade Média. Ela era chamada de a Grande Senhora Feudal. Ela tinha aí boa parte das terras no período medieval, tinha muito poder financeiro e muito controle social. Ela alcançava boa parte da Europa aí, né? E assim, depois de se estabelecer esse poder, membros do alto clero, como por exemplo papas, bispos, arcebispos, começaram a tomar algumas posições que não estavam de acordo com o que estava escrito nos livros sagrados que regem a Igreja Católica, que é, por exemplo, a Bíblia Sagrada, né, que é o livro sagrado dos cristãos, dos católicos principalmente. Então, assim, a reforma ela vai trazer alguns aspectos importantes desse grupo de pessoas. Então, os bispos, os arcebispos, eles estavam mais preocupados com o luxo, com a riqueza, do que propriamente com a salvação dos seus fiéis. Outra coisa, os padres, era observado naquela época que os padres eles não respeitavam os rituais católicos na hora de rezar uma missa, ou não rezavam direito, ou não sabiam o significado de muitas coisas. Lembrando que naquela época as missas elas eram todas feitas em latim, né? E só quem sabia falar latim eram os membros do clero, só quem podia ler a Bíblia, quem sabia ler eram os membros do clero. Então as pessoas, os fiéis aceitavam tudo que era dito ali, né, pelos padres, pelos bispos, enfim. Então era percebido que os padres, os bispos, enfim, eles não obedeciam determinadas regras, como por exemplo o celibato. O celibato é quando o padre, quando ele vai se tornar padre da Igreja Católica, ele abre mão da sua vida amorosa, da sua vida sexual, em nome da Igreja. Tanto que se você perceber, quando você for na Igreja Católica, se você for católico, né, observa que o padre ele está usando uma aliança de ouro na mão esquerda. Por quê? Porque ele está simbolizando que ele é casado com Cristo, ele tem um compromisso com Cristo, e como Cristo é a Igreja, ele tem um compromisso com a Igreja. Então ele não pode, por conta disso, assumir nenhum outro compromisso com outra pessoa. Por isso ele não pode se casar, por isso ele não pode ter filhos, né? Então o celibato é quando ele faz votos de que ele não vai se relacionar com ninguém.
E naquela época, os padres não cumpriam esse celibato, eles não cumpriam esses votos. E tinham aí muitos filhos, claro que nenhum deles assumido legalmente, mas existiam aí padres que tinham vários filhos. Deixavam aí de herança, quando faleciam, várias propriedades, como se eles estivessem fazendo doações para mulheres sem maridos ou que eram chamadas de viúvas, mas que na verdade eram filhos deles mesmos. Né? Outra questão também que vai ser muito criticada na Igreja Católica é a questão da conduta dos padres quanto à utilização da Bíblia. Eles não utilizavam a Bíblia direito, não sabiam de rituais católicos, como aplicá-los de forma correta. Estavam mais preocupados em cobrarem para realizá-los do que executá-los propriamente dito. E quem é que vai perceber tudo isso? É esse nosso amigo aqui, ó, um monge alemão, ou seja, ele era um monge da Igreja Católica, chamado Martinho Lutero. Lutero, ele vai observar tudo isso daí, né? E ele vai começar a escrever as teses dele do que ele achava que estava errado, o que ele achava que queria mudar, que precisava mudar. Lutero, ele desde o início queria criar uma nova religião e acabar com a religião católica? Não. Lutero, ele queria fazer algumas reformas, por isso, reforma protestante. Lutero queria mudar algumas coisas que, segundo a Bíblia, né, e por que eu falo da Bíblia? Porque é o livro dos cristãos, não estavam de acordo com o comportamento do alto escalão, do alto clero da Igreja Católica. Então, Martinho Lutero, ele vai redigir um documento chamado As 95 Teses de Lutero e vai pregar esse documento na porta da Catedral de Wittenberg. É uma das principais catedrais católicas da Alemanha. E nessas 95 teses, ele vai fazer questionamentos pesados sobre a Igreja Católica e vai tornar isso basicamente público, né? Lutero, ele vai falar basicamente que precisavam algumas coisas serem mudadas, né? E algumas ideias básicas de Lutero eram: primeiro, a salvação ela vem pela fé. Era muito comum naquela época as pessoas comprarem um documento da Igreja Católica chamado de indulgências. O que eram as indulgências? Era um documento que a Igreja Católica fazia dizendo que seus pecados estavam perdoados e você pagava por aquilo. Mas assim, pagava muito. Pagava o valor como equivalente a um carro popular hoje, né? E as pessoas compravam, às vezes vendiam propriedades para comprar esse documento. E Lutero vai dizer o seguinte: ei, não precisa de nada disso. Para você ser salvo, basta você ter fé, né? A justificação pela fé. Então, olha aqui, ó, a salvação do inferno não poderia ser comprada, então não poderia ser comprada pelas indulgências, nem medida pela intervenção dos santos ou da igreja, mas recebida por meio da fé. Se você quisesse ser salvo, bastava você ter fé. Martinho Lutero falava que você não precisava nem da igreja propriamente dito, bastava você ter fé. Outra das teses, dentre as 95 teses, é claro que a gente não vai falar de todas aqui, que o Martinho Lutero falava, era sobre sacerdócio universal dos fiéis. Todas as pessoas poderiam ser sacerdotes e, por isso, todos teriam acesso direto a Deus e não precisariam da intermediação de santos ou padres. Então, Martinho Lutero fala o seguinte: olha, todo mundo precisa ter acesso à Bíblia Sagrada, por isso ela deve ser traduzida para a língua local. No caso do Martinho Lutero, era para o alemão. A Bíblia era toda escrita em latim e só quem sabia latim era a Igreja Católica. Então, Martinho Lutero fala o seguinte: olha, se a Bíblia for traduzida para a língua local, no caso dele ali, o alemão, todo mundo vai poder ler, todo mundo vai poder interpretar a Bíblia da forma como acha que deve ser, né? Por isso que ele fala que as pessoas poderiam ser sacerdotes. Eu não preciso de um padre me dizendo o que está escrito e o que significa. Eu posso muito bem, eu tenho capacidade de ler a Bíblia e entendê-la, interpretá-la da forma como eu preciso naquele momento. Isso eram as teses de Lutero. E livre exame da Bíblia. Somente a Bíblia deveria ser considerada a infalível palavra de Deus, não um padre. Quem era o padre para dizer que eu estava perdoado ou não, se ele era como eu, um ser humano falho? Só a Bíblia ela é a verdadeira palavra de Deus. Por isso, todos os cristãos deveriam poder examinar as Escrituras Sagradas
Isso fez com que ele traduzisse o Novo Testamento do latim para a língua alemã. Com isso, as pessoas começaram a se interessar por essa ideologia do Lutero. As pessoas começaram a deixar de frequentar a Igreja Católica. E o Lutero foi acusado de ser um grande mentiroso, foi acusado de ensinar mentiras para as pessoas, né? Ele foi convidado a negar as suas teorias na catedral, e o Martinho Lutero ele se recusa, logo ele é expulso da Igreja Católica, ele é excomungado. O que significa isso? Ele não tem mais comunhão com a Igreja Católica, não pode participar de nenhum ritual, por exemplo, né? E aí, a partir desse momento, então, o Martinho Lutero, quando ele é expulso da Igreja Católica, aí sim, ele cria uma nova religião chamada luteranismo. Vem do nome dele, Lutero, né? Então, o luteranismo, basicamente, acredita na salvação pela fé, usa a Bíblia como livro sagrado, não acredita em santos, não acredita no celibato, porque ele vai falar o seguinte: olha, lembra do celibato? Que o padre não pode casar com ninguém, porque ele já tem um compromisso com a igreja. Martinho Lutero vai falar o seguinte: olha, se esse é o maior pecado dos padres, liberta ele disso. Onde está escrito na Bíblia que ele tem que se resguardar, que ele não pode ter uma família e servir a Deus ao mesmo tempo, né? Então, ele, no luteranismo também, ele não pratica o celibato. E Martinho Lutero, ele não é contra o comércio, ele não é contra a burguesia, coisa que a Igreja Católica renegava. A Igreja Católica não era a favor da prática do comércio. E isso vai fazer com que a burguesia, que está crescendo muito na época, se interesse bastante pelo luteranismo. O luteranismo ele vai criar vertentes e, consecutivamente, inspirar a criação de outras religiões, que vão ter basicamente a mesma base, né, a Bíblia, a salvação e etc., mas com algumas peculiaridades. E aqui o Martinho Lutero, né? E aí a gente vai ter uma segunda religião inspirada no luteranismo, que é o calvinismo. O luteranismo, criado por Martinho Lutero na Alemanha, pregava que a salvação estava aí para todos, dependia apenas de você ter fé. O calvinismo, ele foi criado por João Calvino, na Suíça. Ele era um francês, o João Calvino, vai criar o calvinismo na Suíça, porque era ali que ele estava. E assim, a base do calvinismo para o luteranismo é muito semelhante, é quase que a mesma, porém, há uma diferença. Enquanto o luteranismo dizia que a salvação vinha pela fé e estava acessível a todos, João Calvino vai falar assim: olha, não é bem dessa forma. A salvação ela vem pela fé? Sim, mas ela não está acessível para todos. Existe aí uma teoria criada pelo João Calvino, chamada de teoria da predestinação. O que é essa teoria? Ela diz que a salvação, ela dá indícios, ela dá sinais. Então, se você tem esses sinais, significa dizer que você seria salvo. E quais são esses sinais? Uma boa vida, prosperidade financeira, conforto. E, obviamente, isso eram características dos burgueses. Eram eles que tinham dinheiro, eram eles que trabalhavam no comércio. Então, o calvinismo ele vai ter muita aceitação da burguesia. E aí, a gente tem também uma outra religião que vai ser derivada aí do luteranismo, que vai ser o anglicanismo. Agora, dessa vez, vai ser constituída na Inglaterra. O anglicanismo ele tem uma particularidade. Não foi criado por alguma ideologia como o calvinismo e o luteranismo, mas ela foi criada por um interesse em particular. Quem cria o anglicanismo é o rei Henrique VIII da Inglaterra. Olha só, a Inglaterra nessa época ela era católica, e aí o rei Henrique VIII ele era casado com uma moça chamada Catarina de Aragão. Catarina de Aragão ela não dava filhos para o rei Henrique VIII, só dava meninas. E ele precisava ter um menino, um filho, para que ele pudesse deixar o trono, que naquela época as mulheres não assumiam o trono. Então, o rei Henrique VIII chega até o Papa e fala assim: olha, seu Papa, seguinte, eu quero casar com uma outra moça chamada Ana Bolenha para ela me dar filhos.
Mas para isso eu preciso me divorciar da Catarina de Aragão. Porém, a Igreja Católica ela é contra o divórcio. Então o Papa vai falar assim, ó, seu rei, você vai desculpar, né? Mas não vai rolar. Né? A Igreja Católica não permite divórcio, então o senhor vai ter que ficar com a sua mulherzinha aí. O rei Henrique VIII ele vai ficar muito bravo e ele vai falar, tudo bem. Então a partir de agora a Igreja Católica está expulsa das minhas terras, né? Eu quero que você me devolva todas as terras que eu te doei e agora eu vou criar o anglicanismo. O anglicanismo ele tem duas características bem diferentes. Ele aceita o divórcio, no anglicanismo você pode ser divorciado e também no anglicanismo o rei Henrique VIII ele vai assinar um documento chamado Ato de Supremacia. O que é o ato de supremacia? Ele vai dizer que o rei, o monarca, ele tem tanto autoridade administrativa, política, como autoridade religiosa. Então, a maior autoridade religiosa do anglicanismo vai ser o rei, através da assinatura do ato de supremacia. Então, ó, aqui a gente tem, né, o rei Henrique VIII, olha só como ele é simpático, né? Aqui é uma catedral da Inglaterra, uma das principais catedrais da Igreja Anglicana. Então, assim, só recapitulando aqui, 3 foram as religiões criadas nesse período. O luteranismo, criado por Martinho Lutero, na Alemanha, que dizia que a salvação ela estava disponível para todos, bastava você ter fé. Depois a gente tem o calvinismo, criado por João Calvino, na Suíça, que dizia que a salvação ela precisava de fé, porém ela dava alguns indícios com a teoria da predestinação, ela não estava disponível para todos. E a terceira é o anglicanismo, né, que diz que você pode se divorciar e que o rei ele é a autoridade máxima também da religião, graças à assinatura do ato de supremacia. Bom, turminha, por hoje é isso daí, sobre reforma protestante, né? Vocês vão fazer aí sobre essa aula, vocês vão fazer as atividades da página 123, aqui ó, o exercício número 1 da página 123, este aqui. Vão fazer o exercício número 2 da página 125, ó, esse aqui, certo? Vão fazer, ó, você é o historiador aqui da página 126, completando esse quadro, com essas diferenças que a gente viu, que a gente falou agora há pouquinho. Precisa voltar um pouquinho o vídeo. E vocês vão fazer os exercícios de 1 a 4 da página 129. Então, ó, aqui. Vai fazer aqui, ó, observa a ilustração, né? Começa aqui o exercício 1, aí vai fazer até a letra C, vai fazer o 2, o 3 e o 4. Não se preocupa, tá tudo lá no portal, dá uma olhadinha lá, faz as atividades. Qualquer dúvida, coloca lá nos comentários e a gente tira as dúvidas para vocês depois. Tudo bem? Por hoje é só, pessoal. Beijo, fica bem. Tchau!